questão é o seguinte, o que o Pablo falou em relação a escassez, culpa, tal, né? Eles, quando a gente pensa de uma forma mais objetiva, né? Às vezes a gente tem dificuldade de descobrir o que a gente está sentindo ali, né? Será que, assim um exemplo que você trouxe, né? Poxa, mas é uma dificuldade no ponto financeiro, mas eu sou um cara capacitado, né? Então, assim, mas qual é o problema? Será que é escassez? Será que é culpa? Será que é o quê? Né? Na hora que você pensa lá nos 21 dias, o que você acha que é a trava? Na hora que você traz a história para mim. Então, é, eu já sou rico, só falta dinheiro. É, em relação a comportamento, acho que é da família mesmo. De repente, pode ser que entre eu e minha esposa a gente não casa muito bem assim em relação financeira e a gente cometeu algumas falhas no passado e o juro nos come pelas pernas. Então, assim, se fosse ver o que a gente tinha alguns meses atrás de renda, a gente tinha que estar em outro nível. No entanto, 60% do nossa renda era comida por juro, empréstimo. Então, assim, o sentimento por trás daquilo eu fiquei analisando bastante, mas tem um ponto que eu posso mudar, tem outro que não depende de mim. Aí, assim, eu acho que eu destravei muito em relação ao ano passado, mas preciso destravar um pouco mais, mas eu não tenho consciência do que eu preciso mudar em termos desse comportamento, sabe? Porque Certo. naquilo que eu precisava, assim, ó, de confiar mais em Deus, de não ter culpa, de, assim, várias coisas eu mudei, assim, espiritualmente muito. E acredito que eu esteja muito forte nessa parte. Assim, em relação à minha vida espiritual, tá da hora, assim, tô Legal. gostando bastante. Mas em termos de relacionamento, nem tanto. Preciso melhorar. Mas será que é só isso? Será que, assim, a culpa disso tudo seria só isso mesmo? Então, assim, eu tenho esse ponto a ser trabalhado, sabe? Tá fechado. E chegou uma pessoa aqui, desculpa. Então, essa questão do Aladim, ontem eu tive uma, um insight, né? E eu ia enviar um áudio. Boa noite, Juca. Bem-vindo. E eu ia Boa enviar um noite. áudio. Tudo bem? Ótimo. Bem-vindo mais uma vez. A gente está aqui, assim, você chegou na hora certa. A gente está aqui conversando em relação ao comportamento aqui com o Johnny. O Johnny vai ser o nosso palestrante, nosso anfitrião na quinta-feira. Ele vai falar sobre metodologias ágeis. E a gente já está aqui antecipando o tema da próxima semana, que é comportamento, as crenças limitadoras, né? aqueles bloqueios que atrapalham a gente. E a gente estava aqui conversando exatamente sobre isso. Né? E o que eu ia falar? Eu tive um insight ontem, isso ia ser um áudio para o grupo, mas eu falei, não, eu vou deixar para falar ao vivo lá com todo mundo. E, e eu estava faltando uma história para conectar com isso. E hoje eu vi, por uma razão, aparentemente por acaso, né, um trecho do filme do Aladdin. Aladdin e o Gênio da Lâmpada, né, que é aquela história clássica lá. E eu ia
assisti esse filme uma vez, mas quando começou com muita... aquela coisa da Disney, né? Com muito musical, aí eu desisti. Mas eu sabia que tinha uma história legal ali. Mas esse trechinho, me parece que é mais o final do filme, né? Aparecia assim, o Aladim olhando para o gênio da lâmpada e falava assim: e qual é que é o seu desejo? Aí o gênio olhava assim e falava assim: meu desejo é ser livre, é ser libertado de ser obrigado a fazer os desejos dos outros. Aí ele mostrava os 2 braceletes de ouro que ele tinha, que era onde tinha o poder dele, mas aqueles braceletes ali, ele para ele mesmo, ele não podia se libertar daquilo ali. Ele não podia atender o maior desejo dele, que era ser libertado, que era viver livre. Ele não podia, mas ele podia atender o desejo de qualquer homem, qualquer mulher que achasse ele na lâmpada. E aí, qual foi o insight que veio, Joey, que tem a ver com essa questão do bloqueio, né? Quem é que você está querendo primeiro realizar o sonho antes do seu? Por quê? Normalmente, quando tem uma demora na permissão, uma demora no resultado, é uma espera na permissão. O que significa isso? Quando você faz assim, e eu estou dizendo isso para você porque eu, enquanto empreendedor, quando comecei lá no início, não existia permissão suficiente para mim. O que acontecia comigo? Eu tinha uma ideia maravilhosa. Eu falei, pô, essa ideia vai ser top, vou fazer. Olha, eu começava a ter uma crise de ansiedade, e aquilo ia me tomando, e por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Então, eu falava assim, não, agora eu vou fazer. Aí passava dias e dias planejando. Aquele planejamento ia ficando tão complexo, que pesava. E eu terminava ali cansado, exausto, frustrado, e falava assim, não consegui mais uma vez. Mas eu sou tão capaz, eu sou tão competente, e eu fiz tanta coisa, e nada de conseguir. Então, quando esse insight do gênio chegou, eu falei assim, poxa, mas imagine que eu tenho o poder de realizar, né? Mas será que eu não estou pensando em outra pessoa? Será que eu não estou pensando nos meus pais primeiro? E quando a gente ouve assim essas histórias, tipo, eu ouço meu pai, minha mãe o tempo inteiro, porque você não arruma um emprego, porque você não faz outra coisa. Que é isso? Todos os empreendedores passam por isso. E aí, será que a gente é o gênio da lâmpada que tem o poder de usar os nossos braceletes, mas a gente ainda está aprisionado numa obsessão de fazer a vontade dos outros, ao invés da nossa vontade? Será que eu estou pensando que eu estou esperando alguém ficar bem para que eu possa seguir em frente? Será que você está ouvindo o seu pai falar e ficar contrariado? Ah, mas essa coisa não vai te dar futuro, e não sei o que, e tal, e tal. E será que aquilo não, a fidelidade que você tem com ele, aquilo não está sendo a sua amarra, né? Você tem a capacidade de realizar para você, mas enquanto ele não estiver bem, você não vai se permitir seguir adiante. Só que às vezes a gente esquece que você não tem a capacidade de fazer e nem a responsabilidade de fazer ninguém ficar bem. E nem o poder. E muito menos, e repetindo, e o poder. Somente a pessoa, boa noite, Ed. Somente a pessoa tem essa capacidade. E tem o direito, inclusive, porque às vezes a gente sai daqui do nosso ponto, né, e vai lá para o ponto da pessoa. Não estou conseguindo ouvir. Deixa eu O tirar o som Edson aqui dele. precisa desligar o áudio dele. Isso. Desliguei aqui. Então, muitas vezes eu saio aqui do meu lugar, né? Vou lá para o lugar de outra pessoa, dizer para outra pessoa o que eu acho
que ela tem que fazer ou não tem que fazer. E muitas vezes é o contrário. Às vezes eu estou aqui no meu empreendedorismo e alguém sai de lá e vem para cá falar para você o que você tem que fazer. Só que as pessoas é assim, ó, elas não falam assim, Johnny, larga esse negócio aí de empreender. Assim, Johnny, eu acho que você deveria largar essa coisa de ficar fazendo e-book e devia arrumar um emprego. Né? As pessoas, às vezes, elas não falam diretamente isso, nem para Johnny, nem para o Juca, nem para ninguém aqui. Elas falam assim, elas mandam um e-mail, falam assim, ó, abriu uma vaga de emprego, você está sabendo aí? Ou seja, as pessoas passam informações umas para as outras, né? E nessa passagem, né, o que acontece? Eu que estou ouvindo essa história, eu não sei exatamente qual é a intenção que a outra pessoa está falando comigo, mas eu faço uma suposição. Ah, meu pai me mandou um link com vaga de concurso, né? Então, assim, eu faço uma suposição. Ah, eu acho que ele quer que eu faça um concurso porque eu não tô, porque ele acha que eu não vou dar certo como empreendedor. Olha o que acontece na cabeça da gente. A gente supõe que alguém está falando tal coisa e a gente se deixa influenciar pelo que as pessoas falam. E outra coisa, o pior é que as pessoas sabem disso. A gente também, inclusive, sabe disso. A gente às vezes acaba influenciando outras pessoas sem saber, né? Porque existe essa dinâmica na comunicação humana, entende? Existe essa dinâmica. Um exemplo, imagine se eu venho aqui e falo, olha, você sabia que o Pablo Marçal, ele levou a gente aqui, todo mundo aluno do Pablo Marçal. Eu venho aqui e falo assim, você sabia que o Pablo Marçal, ele uma vez, ele levou não sei quantas pessoas para cima de um morro e aconteceu tal coisa? E ficasse calado. O que vocês iam pensar? Né? Por que ele está falando isso? Será que... Entendeu? Aí nesse será aqui, você toma decisões inconscientes que você caminha para outro lugar. E o que você pega? Você pega toda a sua energia de criar, toda a sua energia de gerar riqueza, gerar informação, e gerar valor para o mundo e coloca simplesmente nas mãos da outra pessoa, para fazer o desejo de outras pessoas. Gente, isso tudo como diz a psicanálise, inconsciente. É tão rápido que às vezes a gente faz sem nem a gente saber. E o que acontece? A gente está recebendo influências o tempo inteiro de pessoas da nossa convivência que não se implicam com o que fala com a gente. E a gente também não implica elas. Por exemplo, quando alguém vier dizer para você assim, olha, abri uma vaga de emprego aí, uma vaga nova, por que você não dá uma olhada? Aí a gente às vezes acaba aquilo ali, né? Ou às vezes reage, né? Ah, mas você não acredita que eu estou empreendendo, não sei o que, entra nos bloqueios lá que o Pablo ensina pra gente, né? Então, se ao invés de entrar nesse jogo, né, você simplesmente perguntar para a pessoa, vem cá, o que eu faço com isso que você está me dizendo? Experimenta falar isso para a próxima pessoa que te fizer uma pergunta dessa, que te insinuar qualquer coisa. Porque assim, é muito fácil resolver a vida dos outros, né? Mas a vida, a nossa própria vida, né? Não é tão fácil assim. Então, Johnny, assim, obviamente que isso é de uma... Assim, eu me referia ao Johnny que ele fez a pergunta, né? E aí eu comecei a falar da dinâmica aqui do Aladim e eu já estou terminando para a gente se apresentar também, né? Porque a ideia é a cada encontro a gente ir se apresentando para ir se conhecendo, já que esses encontros eles ficam gravados. Mas é você pensar de uma forma assim,
em relação a cuidar da renda, a garantir a renda, e nesse ponto você vai testando, vai semeando, entendeu? Porque não tem como dar errado se você testar. Então, quando você conseguir aqui no empreendendo gerar uma fonte de renda maior, aí você pode fazer a transição. Porque eu já fiz essa transição e paguei um preço caro. Eu simplesmente saí de uma empresa que eu trabalhava e falei assim, agora eu vou empreender. Peguei a rescisão lindamente. O que aconteceu? Passou os 18 meses, o dinheiro acabou e eu tive que ir arrumar outro emprego e não deu certo empreender. E quando que deu certo empreender? No meio da pandemia, que eu estava simplesmente lá com a minha vida tranquila, apareceu do nada um emprego, gente. Uma vez eu vi uma frase assim para encerrar aqui a paródia do Aladim. Quando o empreendedor está pronto, o negócio aparece. Então não se preocupe. Cuide do emocional, cuide do coração, cuide de buscar respostas, invista em mentoring, em coaching, em terapia, em autoconhecimento e busque sempre o seguinte: o que não está te permitindo prosseguir? Essa é a pergunta. Quem não está te permitindo prosseguir? Aí você tem que fazer uma análise em relação a como é a sua relação com as pessoas mais próximas, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe. Essas pessoas, elas estão no seu núcleo íntimo, além da sua esposa, que é quem tem que estar no seu núcleo íntimo, sabendo do que está acontecendo de sua vida, interagindo com você. Tem mais alguém que está interferindo? Porque às vezes tem um pai que está ali interferindo, tem uma mãe que está ali interferindo, que vem na sua casa o tempo inteiro, fica dando opinião na sua vida, entende? Tem às vezes um amigo, às vezes um irmão. Então assim, como é que tá as relações? Porque essas faltas de permissão, gente, que a gente tem no empreendedorismo, elas são muito sérias. Elas é que estão por trás da história do, dos bloqueios que o Pablo passa pra gente, entendeu? Atrás da culpa, atrás do medo, atrás da escassez, tem essas relações aí que não estão permitindo. Às vezes você tem um vínculo ali, algo que você viu na infância o seu pai passar e você quer empreender para dar uma boa vida para ele. E aí você deixa o seu sonho de lado. E aí não tem empreendedorismo. Entende? Porque você está usando o seu poder do gênio da lâmpada, do Aladim. Estou usando aqui a metáfora do Aladim. Boa noite, Leandro, que está chegando aqui. Então, assim, você está usando o seu poder para realizar o sonho do seu pai. Não vai rolar. Não vai rolar. Você vai ficar esperando o Aladim soltar você. Ou seja, quem é que você vai realizar os desejos antes de realizar o seu desejo que está lá esperando, ó? Entendeu? Porque o Aladim é um cara gente boa. Ele liberou o gênio. Mas se fosse uma pessoa de má índole, ele ia ficar usando ali o gênio só para atender os desejos dele e nunca ia libertar o gênio. E é assim que as pessoas fazem. Elas pegam a nossa energia criativa, né? E ficam usando, ficam manipulando a favor delas, gente. Isso é o que está por trás daquelas dinâmicas de comportamento, tá? Então, é isso. Quem chegou depois, seja bem-vindo. A aula está gravada. Depois vocês acompanham aqui a metáfora do Aladim, que era uma história que eu gostaria de contar. Antes de abrir para todo mundo, para a gente abrir as apresentações, eu vou me apresentar, que eu percebi essa semana algumas pessoas me perguntando quem é Leonardo. Não, eu sou Million Club, sou um empreendedor. Nesse momento eu estou aqui na Bahia, no sul da Bahia, para ser mais preciso. Eu tenho uma empresa de software automotivo, mas a gente cria software para
venda e para treinamento automotivo baseado em realidade virtual. São esses equipamentos aqui, onde a gente desenvolve simulações em 3D para treinar mecânicos usando realidade virtual. Depois eu mostro um pouquinho para vocês na hora de apresentar realmente mais formal o meu trabalho. E então assim, essa empresa ela começou em 2020. Eu recebi um convite para fazer um serviço de um cliente lá de Portugal, me achou na internet, não sei como. Eu fiz um primeiro software para ele, que era para computador. Depois eu fiz um vídeo, coloquei no YouTube e chegou um outro cliente, um grande player de mercado, e a gente está há 2 anos juntos trabalhando, né? E eu aproveitei esse tempo para criar um portfólio de projetos que eu não tinha, era nada. Antes da pandemia, eu estava passando por um processo longo, né? De ter saído de uma empresa lá em 2009, ter ficado quase 9, 10 anos ali aprisionado num processo de autoconhecimento, que passou numa longa fase assim, por um período com muita depressão, muita ansiedade, um tempo sem trabalhar, um tempo assim, buscando que caminho que eu vou fazer. Aí comecei a trabalhar com autoconhecimento, com terapia, era uma busca minha, que eu achava que era para os outros, né? Até que em 2020, houve essa grande mudança aí e eu vim para essa atividade que é o que eu estou fazendo hoje. De origem, minha formação foi design gráfico lá em 2002. Eu passei um bom tempo trabalhando nas empresas, né? Fiquei uns 10 anos no Senai, trabalhando com o que eu faço hoje e dando aula também nas universidades lá em Salvador, né? Hoje, com essa facilidade de trabalho online, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Fora isso, eu tenho 48 anos e sou sobrinho, filho, ainda não sou pai, e empreendedor. E estou aqui à disposição de vocês para a gente fazer esse network rolar em 2024 aí, trabalhando com planos de ação e trabalhando com essa metodologia que permita que a gente possa ajudar uns aos outros a impulsionar essa energia aí para cima. É isso, obrigado, fiquem à vontade aí, só levantar a mão e apresentando aí quem são vocês, quais são os negócios de vocês, para que a gente possa ir se conhecendo aí e fortalecendo essas alianças. Obrigado aí. E aí, Johnny, responde a sua pergunta. Só que, como a gente aprende, né? Eu tenho outra pergunta, mas depois eu te faço. Posso me apresentar, então? Bom, deixa eu mandar meus links aqui. Aqui tem um link do meu site. Eu sou desenvolvedor de sistemas. Eu estou, né? Como desenvolvedor de software, também sou empreendedor. Então, assim, tenho formação em administração de empresas e com isso me deu assim bastante experiência no software, tanto a parte de pensar no o que fazer e também como fazer, né? Trabalhei muito com metodologias ágeis, até o que vai ser a nossa Meet da semana de quinta-feira. Depois até queria fazer um convite para vocês aí em relação a projeto, né? E eu tenho aqui também um curso de programação que eu estava, na verdade está no início, né? Passei um link aqui. Estou trabalhando com essa parte de mentoria também, com o objetivo aí de levar a tecnologia para a cabeça da pessoa, de forma que ela consiga pensar assim de forma mais automatizada e fazer também um encorajamento da pessoa para ela conseguir utilizar mais tecnologia.
Muitas coisas que a gente tem no mercado aí tem uns nomes muito complexos, mas por baixo, se você entender assim, o conceito daquilo, não é tão complexo assim. E me coloco aí à disposição para a questão de MVP, questão de preparar aí alguma ideia, se tiver necessidade, desenvolvimento de site, e-commerce, customização de sistemas CRM, RP, duro que é tanta coisa que eu até esqueço de sistema. Mas, precisando de mim, estou à disposição. E, Léo LL, você gostaria que eu já faça esse anúncio da dinâmica? Então, como eu tenho essa vivência aí com metodologias ágeis, eu gostaria de propor aqui para todos vocês, na quinta-feira, a gente fazer não só uma exposição do que é, mas fazer na prática. Então, como que eu gostaria de sugerir? A Kelly, a Lúcia, o Edipo, o Leandro, Luca e o Léo, se vocês tiverem algum projeto, alguma ideia que gostaria de... Como que a gente executa isso, essa ideia, né? Então, por exemplo, eu quero um software, um aplicativo disso. Como que, utilizando metodologias ágeis, eu poderia colocar isso em prática? Então, nós vamos trabalhar em como fazer os cards, né? Como utilizar o Kanban, como utilizar o Scrum, como que a gente organizaria uma equipe de desenvolvimento para executar esse projeto seu. Então, com isso, seria uma coisa bem assim, mão na massa, né? Colocar em prática mesmo e você ter uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui de um aplicativo, mas, nossa, não sei nem por onde começar. Então, essa metodologia, ela te dá, assim, uma forma de direcionar isso para colocar isso em prática, né? Antigamente tinha muita documentação das coisas, você ficava escrevendo demais. Hoje, é menos documentação e mais mão na massa. Então, eu gostaria de deixar isso com vocês. Se alguém tiver uma ideia e gostaria de conversar, para na quinta-feira a gente colocar isso em prática utilizando a sua ideia, seria bem interessante. Falei certo, Léo? Eu acho que não tem jeito de falar errado, não. Falar é falar. Mas, show de bola essa conceito da metodologia ágil. Agora, sim, metodologia ágil, explica um pouco para a gente, Johnny, rapidamente, só para quem nunca ouviu esse termo, né? Só para começar, assim, quando começou esse negócio de desenvolver software, se fazia muita documentação, escrevia um livro, assim, primeiro você vai fazer um botão, esse botão vai fazer isso, aquilo e aquilo. O projeto ficava, assim, várias pessoas fazendo, o analista de projeto, o analista de software, o analista de mudança, o analista de entrega, o analista de teste, o analista de não sei o quê, então, muito burocrático. Aí teve uma empresa, a Spotify, que ela trouxe assim, um jeito de trabalhar, utilizando assim, algumas ideias, que enxugou muito essa documentação e as coisas começou a trabalhar assim, de uma engrenagem muito mais rápida. Então, por exemplo, ao invés daquela demora de documentação e de fazer as coisas e dificuldade de colocar em prática, equipes pequenas de 5 pessoas, elas conseguiram assim fazer todo o fluxo, mas utilizando assim de uma forma mais rápida e abreviada. Não precisa assim de ser muito extenso. Só que os componentes a serem desenvolvidos, eles são separados em peças entregáveis. Tipo assim, eu vou fazer um site, mas primeiro eu começo naquilo que eu posso entregar primeiro. Aí eu vou separando o projeto em partes realizáveis, né? Partes que eu consigo executar. E nisso, ao invés daquele projeto ficar tendo, assim, 1 ano para desenvolver, hoje é feito assim, 15 dias já está uma coisa pronta.
mas como que é esse resumo desse negócio? Como que é essa organização? Isso aí que é legal, sabe? Porque você consegue, assim, equipes pequenas, enxutas, uma organização própria disso, chamada também de metodologias ágeis. Essa equipe fica autogerenciável, não precisa de um cara ficar ali, ou tá pronto isso daí, fica cobrando de cima, não. Essa equipe tem uma forma de se organizar, algumas ritos que faz ali, e nesses ritos ali acontecendo, o problema ele é resolvido muito rápido. Então, em vez daquela hierarquia de punhado de analista que tinha, de repente é um programador e um cara ali, o PO, né, o dono do produto, já consegue entregar alguma coisa de forma rápida. Então, essa metodologia, ela simplifica muita coisa e com foco na resolução do problema. Basicamente, é lógico que tem muita coisa, e é bem extenso isso, mas trazendo de forma simples é isso, é resolver o problema de forma mais simples, de forma mais fácil e com menos burocracia. Certo? Estou à Legal. disposição aí para dúvidas. Show de bola. Vamos ficar aqui esperando para quinta-feira. Muito bom. Obrigado. E aí o próximo agora. Próximo William Club, fique à vontade. Boa noite. Opa, Estão me escutando? estou escutando Tudo sim. bem? Bom, primeiramente, meu nome é Edipo. Eu sou aqui do litoral de São Paulo, Caraguatatuba. Eu achei interessante essa metodologia que você falou, Johnny. Só que eu não escutei, não lembro de ter escutado o nome dela. Que hoje eu atuo na área de esquadrias de alumínio e estou migrando para a incorporação. Eu já mexi com construção civil voltado para steel frame. E problemas é o que nós temos. Bastante problema para resolver. Hoje a gente pega obras e são inúmeros problemas que a gente acaba tendo que encontrar uma solução. Eu achei essa metodologia que você acabou de falar interessante, não sei se é aplicável na minha questão de construção civil, porque se for, acho que a gente vai trocar bastante ideia. Eu achei bem interessante mesmo, porque minimizar custos com mão de obra, procurar soluções mais viáveis, isso conta muito, ainda mais com custos variáveis que a gente tem bastante, né? E fico à disposição também, se alguém precisar de alguma coisa, de alguma informação na área de corporação imobiliária, na parte de construção civil, construção a seco, a gente fica à disposição, tá? Eu vou deixar também disponível aí, se alguém quiser anotar, o Instagram da minha empresa, que se chama janel.oficial, tá? Vocês podem estar seguindo lá e acompanhando a gente no Instagram também, tá bom? Obrigado aí pela disposição, pela oportunidade. Fico um pouco nervoso, é a primeira vez que eu falo na câmera, então a gente acaba gaguejando, é normal, né? Normalíssimo. Certinho? Normalíssimo. Bom, é isso. Mas, Edipo, só para adicionar em relação ao que você disse, essa metodologia ela é aplicável a tudo, no entanto, ela só é mais forte no desenvolvimento de software, né? Mas ela pode ser aplicada a tudo, é só você entender o conceito do negócio, sabe? Mas a gente vai conversar mais na quinta-feira, você vai entender como é que se aplica em qualquer lugar. Houve um tempo em que, quando eu comecei minha empresa era uma empresa de esquadrias e vidro, a gente voltava muito para envidraçamento, certo? E eu tentei desenvolver um site, um aplicativo, voltado para o mercado de envidraçamento, porque aqui, o que acontece? Aqui tem muitos profissionais e também tem muitos, eu posso dizer, amadores. E eles acabam que, não é queimando, porque assim, quando a gente trabalha com vidraçamento, a gente trabalha com produto de risco. Então, você não pode aplicar de qualquer forma. Tem que seguir um padrão, tem que seguir as normas, né? E a maioria dos vidraceiros da minha região não fazem isso. Então, a ideia era que eu fizesse um aplicativo, um site, que o cliente ele entrasse, solicitasse orçamento através do site, e o site ele seguiria as normas, entendeu? E daí, então, eu apenas indicaria um profissional da minha empresa ou um parceiro para poder estar executando o serviço.
E eu acabei que fazendo um orçamento, mas não levei muito adiante na época, né? Mas futuramente eu acho que ainda posso aplicar tentar fazer novamente esse site. Bom, deixa a minha palavra para vocês, tá bom? Show de bola. Bom, boa noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Te ouvindo. Legal. Bom, me chamo Kelly, moro no Rio de Janeiro. Atualmente, né, eu atuo com RH, na área de recursos humanos. Na verdade, eu já atuo nessa área há 7 anos, há mais de 7 anos. E desde que eu entrei no MC, né, cabeça vira, né? A gente começa a matutar aí várias possibilidades. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Então, no que eu sou boa, no que eu gosto de fazer, o que queima o meu coração, e de fato desenvolver e trabalhar com pessoas. Eu trabalho numa empresa, né, um ramo aí do colega, trabalho na construção civil, né? Hoje eu trabalho em construção civil, mas comecei no RH na empresa de logística. E estou me organizando para sair do mercado de trabalho e seguir a minha carreira solo agora em 2024, tudo dando certo. E aí eu criei o meu Instagram, comecei, acho que a metodologia a metodologia que a gente usa bastante no RH, especialmente para a parte de desenvolvimento pessoal, né, e desenvolvimento individual, é metas SMART. Aí já é mais para o desenvolvimento de pessoas mesmo. Mas eu já participei de alguns trabalhos com consultorias, em alguns desenvolvimentos com trainees, por exemplo, onde eu conheci algumas metodologias ágeis também, mas de conhecer, né? Na prática, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com alguma metodologia ágil assim no dia a dia, exceto metas Smart, que é muito usada no RH. Eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em psicologia organizacional. Estou indo para uma formação em PNL, programação neurolinguística, que eu acredito que vai me ajudar muito no meu projeto de desenvolvimento pessoal. E é isso, eu comecei criando meu Instagram, agora eu estou pensando com a formação em PNL, se eu começo com uma mentoria, se eu começo com curso, eu cheguei já a dar treinamento de inteligência emocional, eu tenho material de inteligência emocional, entre outros, que eu adoro criar, dá para fazer. Comecei a criar o meu e-book, mas o meu trabalho me consome muito. Acho que esse é o desafio que está migrando mais acaba se deparando, né? Que é conseguir trabalhar o seu lado ali, o seu projeto pessoal com o trabalho mesmo, o dia a dia de trabalho. Então, o meu Instagram é Kelly Amaral RH, tem poucos conteúdos ainda, que eu estou começando, mas eu estou bastante animada, inclusive com os grupos, bastante. Acho que cada um aqui que tiver disponível para se desenvolver e ir atrás. Obrigado, Kelly. Acho que assim essa diversidade, né, que a gente tem aqui, ela enriquece bastante. E às vezes a gente está numa parou aqui. Às vezes a gente está em uma área e nem faz ideia que um aliado ali, um Million Club, um network ali, consegue agregar, né, valor para o que a gente está fazendo. Bom, é isso aí. Fique à vontade, mais. Olá, boa noite. O som tá bom? Boa noite. Estou ouvindo você. Boa noite, sim. Olha, interessante aqui. Se eu não sei se eu vou falar a pronúncia certa, né? Mas o Ed Kelly, no ramo de construção civil, e eu sou arquiteta, assim, né? Estou como arquiteta de incorporação imobiliária e estou montando a minha incorporadora. Estou assim no processo, né? Com os meus sócios, tudinho. Esse ano
A gente já deu uma parada na questão de reuniões, essas coisas, mas o ano que vem vamos já, em janeiro, continuar os processos, né? Para poder fazer o primeiro lançamento imobiliário. E também tem um e-commerce de moda, estou terminando de fazer toda a automatização do e-commerce, por enquanto, é o que estou mexendo hoje. E assim, eu entrei no Million Club, assim, desde o início, mas eu mexendo lá no. Gente, ó, se eu falar alguma coisa errada, relevem, porque eu dei uma afastada um pouco, né, ó, eu também estou iniciando um e-commerce, que legal, Johnny. E aí eu entrei na comunidade hoje e fui vendo, né, algumas postagens, tudo. Aí eu me deparei com algum post que eu não vou lembrar agora e consegui encontrar todas as comunidades do networking, essas coisas. Eu falei assim, que Travou para mas você? estou morando atualmente em. Travou para vocês também? Ou não? Travou. Estão me ouvindo? Voltou? Voltou, Deu uma agora voltou. Voltou. Ai, Voltou. então, aí eu entrei nas comunidades hoje, inclusive Porto Velho, Rondônia, mas atualmente estou morando aqui em São Paulo. E aí eu achei interessante, falei, vou entrar para participar, né? Primeira vez, então assim, eu estou um pouquinho, não sei se vocês já fizeram outras reuniões, tudinho, a primeira que eu participo, eu achei interessante a questão é, assim, desse processo, enfim, né? E acho interessante também então, até mesmo porque antes de eu montar o site de uma forma automatizada, era muito manual. Então, assim, de lidar com as vendas no manual. E tudo que a gente puder automatizar e deixar de uma forma, digamos, fácil para o cliente acessar e já fazer a compra do que tem que entrar em contato com a pessoa, acredito que facilite a vida do cliente também, né? E consiga, que a gente fala muito, né, o que o Pablo fala muito na questão de escalar, né? Então, o que eu puder também colaborar. Assim, a minha ideia não só com e-commerce aqui, mas é trabalhar com a logística. Então, depois eu acho que o Johnny até pode falar no aspecto do que o software pode ajudar na questão da logística, dos trâmites, né? Não só para o meu e-commerce, mas também para outros e-commerces. Então, acho que a gente pode trocar bastante informações. Ah, o link do e-commerce eu posso mandar aqui no. Então, ele já. Hoje, inclusive, eu estava começando a cadastrar os produtos, né? Alguns outros produtos. O e-commerce é de moda, e aí eu estou colocando, inserindo agora a coleção de festas, né? Aproveitando aí o Natal e o Ano Novo, colocando alguns produtos voltados para festa. Eu vou mandar aqui, Johnny, no chat. Uma, Basicamente isso, pessoal. uma sugestão, pessoal, assim que a gente publicar esse vídeo no YouTube, vocês colocam os endereços todos de Instagram e tal, porque quem estiver assistindo o vídeo vai encontrar os links de todo mundo que falou nos comentários. Vai ficar mais fácil acessar. Ah, legal, bom saber. Legal. A Tô, gente tem tô mais mandando 6 aí. minutinhos, assim, para quem está chegando agora, né? O que é o network? Na verdade, vou falar 30 segundos. A gente é uma organização dos alunos do Million Club, né? A gente resolveu gerar energia através da conexão. Todos nós juntos nos encontramos toda semana e trabalhar com uma metodologia que coloque os projetos da gente para rodar. Por quê?
quando a gente pensa no processo, eu quero fazer 1 milhão em um ano, né? Vai vir várias dificuldades, bloqueios, crenças limitadoras, falta de conhecimento. Então, observe que um está complementando o outro aqui. Então, a gente não usar o network é perder uma oportunidade muito grande que o William Club trouxe para a gente. Então, a ideia é, quando a gente começar a rodar os projetos, é a gente ter toda semana acompanhamento, um buscando a ajuda do outro, para ver, e aí, como é que está o projeto? Conseguiu colocar? Conseguiu cadastrar todo o e-commerce que queria, né? Porque às vezes vem a procrastinação e fica ali atrapalhando a gente. Então, a gente tem esse poder de ir um ajudando o outro. Então, aí tem a primeira ou a segunda aula, o segundo encontro que está lá nas reprises, que depois que está à disposição de vocês, onde a gente explica lá como é que funciona, passo a passo aí. E a ideia é que os encontros eles durem 1 hora, né? Para não ficar uma coisa muito longa, difícil de assistir depois. Então a gente tem aí mais ou menos uns 4 minutos, 5 minutos para o pessoal que quiser falar ainda, aproveitar o tempinho e se apresentar. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Ainda tem 18 minutos, dá tempo ainda. Bom, se eu só trocar uma palavrinha com a Lucila, eu tenho bastante material de e-commerce, porque antes de eu começar na construção, eu mexi com e-commerce também. Inclusive, eu e minha esposa, a gente tinha uma loja de sex shopping e depois a gente migrou para produtos variáveis, né? E a gente adquiriu bastante curso, conhecimento, a gente fez dropship e tudo. E hoje eu tenho um material do Bruno Oliveira, não sei se você conhece, do e-commerce na prática. Ele é um cara bem Não, vou até conceituado. anotar aqui. Bruno Oliveira. Isso. Então, esse é um dos melhores, eu acho que ele, pelo menos a metodologia dele é bem legal na parte de e-commerce. Ah, Então, deixa esse legal. material disponível se caso precisar, para quem quiser montar e-commerce assim, tá bom? É um material bem Ah, interessante. legal. Sim, depois o link vai pro YouTube. Como que a gente consegue trocar contatos assim aqui? Para não ir informações pro YouTube, né? Não sei se tem essa possibilidade. Bom, não sei, Léo, a gente pode trocar o WhatsApp aqui mesmo? Falando? Ou Eu não tem acho que problema? no chat, né? No No chat, no chat? WhatsApp. Porque É. na Ah, tá. verdade é assim, existe um canal de avisos lá na comunidade, né? Onde a gente avisa esses encontros e tal. E dentro tem os grupos. Então, nos grupos a Entendi. gente conversa à vontade, né? A depender da área. Ah, legal. Eu Bom, vou- eu enviei aqui o meu WhatsApp, qualquer coisa, no chat, pra gente. Eu entrei hoje na comunidade, então ainda estou aprendendo, assim. Não sei se já aceitaram no grupo específico de networking. Eu vi lá o link no Avisos. Então, por enquanto, eu não sei se eu já entrei, se não entrei, mas depois eu vou dar uma olhadinha lá. Acho que uma observação que eu ia fazer também, inclusive até você mesmo comentou, Lucila, que você se ausentou um pouco do Milho Club. Da mesma forma, eu também me ausentei. Mas, o que acontece? Quando eu comecei, não estou falando mal, de jeito nenhum, tá? É só uma observação que eu percebi no decorrer. Que as pessoas que estavam entrando nos grupos, elas estavam, assim, elas não sugavam o que o Pablo estava passando, pelo menos o que eu percebi, mas eles estavam endeusando o Pablo, entendeu? Então, assim, uma coisa que o Pablo mesmo ensinou pra gente, que era a questão de você, como é que eu poderia falar? Sugar o que ele está falando e pôr em prática. Então as pessoas acabavam não pô, só ficavam ali, por exemplo, eu vi tinha um cara que queria criar um jogo de futebol com o nome do cara, não sei o quê. Então, essas coisas. Acho que também era meio bobão, entendeu? Desculpa a palavra. Aí então eu acabei me ausentando por causa disso. E também porque tudo demais é veneno. E eu comecei a assistir muito ele, muito, e eu não estava pondo em prática. Então eu comecei a diminuir. Assistia um vídeo por semana e ia pôr em prática. E assim compreendo. Então, assistir as aulas dele foi bem interessante e fazer essa questão de quebra de que nem eu assistia direto o Pablo, eu passava dia e noite assistindo ele e não colocava em prática. Então eu decidi pôr um limite,
assistia 1 ou 2 vezes por semana no máximo, então ia pôr em prática. Aí na outra semana ficava esperando a hora de assistir novamente, entendeu? Então achei que foi bem interessante, tá? É isso mesmo. Deixa eu falar para vocês, tá bom? Aqui tá meio nervoso, né? Acho que de falar, acho que é normal mesmo, né? Vocês que já são famosos aí, já estão falando bem aí. Tá, pessoal, tudo de bom. Quem mais quiser falar, apenas um comentário, Édipo, em relação ao processo do Pablo Marçal. Eu fiquei muito esperando o processo do Business Club, né? Eu tenho aqui na minha empresa, tem uma sala, então já estava muito pensando nisso, em começar a organizar reuniões locais aqui com as pessoas e tal. E acabou que demorou para a gente ter uma resposta em relação a esse processo. Não sei se ele está abrindo nova turma no Million Club para fazer isso agora, enfim, não sei exatamente. Mas o que eu penso em relação a isso é o que acontece com a gente quando a gente ouve ele é que acontece exatamente o que ele fala que vai acontecer quando você usa storytelling. Então, aquelas conversas, gente, capturam o cérebro da gente e aí você esquece da vida. Então, eu acho que a gente esquece, inclusive, de colocar em prática. Então, isso aqui é a prática, né? Isso aqui é a prática, né? É a gente realmente se apoiar, cuidar uns dos outros e gerar energia, porque através dessa dinâmica aqui, dessa conexão, é que assim, a gente começar a rodar os negócios da gente e um começar assim, e ficar mais comum a gente pedir apoio ao outro, né? Assim, tipo assim, ó, essa semana eu vou rodar uma sprint. Uma sprint é um tema que o Johnny vai falar pra gente na quinta-feira, né? Eu tô rodando uma sprint essa semana para fazer e-commerce. Tô com 1000 dúvidas. O que eu faço? A semana vai começar. Se não tiver alguém que me ajude, eu talvez não consiga completar. Aí você vai no grupo e pede ajuda com gente. Alguém pode fazer um tamo junto comigo, que é uma reunião em qualquer lugar que você quiser, no Meet, no YouTube, onde você quiser. E aí, alguém que entende daquela área que você está precisando vai lá e fala: eu posso fazer um tamo junto com você. E aí vocês batem um papo para um ir ajudando o outro. Isso funciona muito em outras mentorias, a gente não fica solto. O plano de ação também, a gente não fica solto assim, sem saber o que vai fazer, entendeu? Então, assim, para cada mês a gente tem um foco específico e é isso aí. Eu acho que a gente chega lá, com essa energia a gente chega. Legal. Eu acho muito, muito interessante isso, porque eu sou muito da parte de criação, né? Então, a minha mente é criativa o tempo todo. Só que eu assim, o que que eu estou fazendo agora? Focando em pequenas metas diárias para eu poder conseguir fazer aquilo que eu me propus no dia. Porque senão eu fico só na parte de criação e não consigo executar. Executo o que for específico da parte de criação, de assim, por exemplo, as artes do próprio site, eu que criei, eu gosto de bolar layout, essas coisas, mais coisas de arquiteto mesmo. E aí a parte de execução, assim, até eu digo na questão de gestão, é o que eu tenho mais dificuldade, porque daí eu não sei por onde começar a questão da gestão. E acredito que dessa forma, com network, com apoio, trocar ideias com quem já trabalha com essa parte de gestão, acredito que vai ajudar muito nesse processo. E aí eu fico feliz de ter esse apoio, assim. Eu fiquei hoje de manhã, entrei lá na comunidade do Million Club, encontrei e estou assim feliz em saber que tem o grupo de network e que as pessoas estão ali para se apoiar. Muito legal. Que bom.
Bom, pessoal, eu creio que seja isso. Mais alguém Fala quer aí. fazer alguma pergunta? Ah, o Leandro tá ali, quietinho. E aí, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Caí de paraquedas agora. Eu estava um pouco ocupado. Eu falei assim, deixa eu dar uma entrada aqui nesse grupo aí maravilhoso aí que a gente vai aprender bastante. Prazer a todos. Boa noite a todos aí. Tudo bem com vocês? Boa Tranquilo, noite. tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo certo. Perfeito. Boa noite, Léo. Boa noite, Edipo. Boa noite, Lucila. Boa noite, Kelly. E tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Acho que é só nós mesmo, né? A gente está em 5 aqui. É isso. Então, boa noite para todos vocês. Meu nome é Leandro Vitor, eu tenho 39 anos, né? Eu sou autodidata, né? Por consequência da vida. A vida me forçou um pouquinho, porque eu nunca tive a possibilidade de terceirizar, né? Ou seja, estava conversando outro dia com o Léo ali e acabei explicando para ele resumidamente para vocês entenderem um pouquinho do que eu sou. Então, só um resuminho, né? Eu, com 10 anos, já vivia sozinho, sem pai, sem mãe, tendo que automaticamente assumir uma responsabilidade de homem com 10 aninhos de idade. Então eu tive que aprender as coisas na marra. Então eu não tinha capacidade de terceirizar porque ninguém queria me ajudar naquele momento. Então foi onde que eu comecei com 10 aninhos a empreender e começar a querer entender a mentalidade das pessoas, né? Por que os meus pais, minha família não queria se responsabilizar por mim, né? Por quê? E aqueles porquês ficavam na minha mente e eu queria descobrir. E foi onde que eu comecei a estudar um pouquinho de psicologia, já com 10, 11, 12, 13 anos. Comecei a querer entender os porquês da vida, né? E pronto, e hoje eu estou aqui vivão da Silva, com 39 anos, sou casado, tenho 3 filhos, né? Posso me considerar como um canivete suíço. Todo mundo falou um pouquinho dos assuntos aí, eu entendo um pouquinho de cada assunto. Inclusive a Kelly citou da programação neurolinguística, né, Kelly? E só um minutinho no telefone aqui. Aí. Inclusive a Kelly, né, falou sobre programação neurolinguística. Eu estudo a PNL desde os meus 18 anos de idade. Inclusive, eu tenho formação com o Richard Bandler. Não sei se você conhece o Richard Bandler. Já ouviu falar do Richard Bandler? Leandro, se eu consegue falar um pouquinho mais alto, não sei se é meu áudio que tá, meu Tá fone, baixo? Vocês estão me tá um ouvindo pouco agora? baixo. Tinha ficado um Sério? pouco apagado. Isso E é. agora? Verdade. Tá melhor agora? Vocês querem que eu aumente um pouquinho? Aqui no microfone também. Melhorou, melhorou. Tá E ótimo. agora? Tá melhor? 1, 2, testando o som. Bom, mas vocês escutam um pouquinho do resumo, né, da minha vida ali, só para vocês entenderem um pouquinho como eu penso. Então, falando ali com a Kelly citou, né, um pouco da psicologia, do RH, né, sobre o desenvolvimento pessoal, como lidar com as pessoas que você gosta bastante. Eu adoro também, Kelly. Eu aprendi que o ser humano é fantástico e a cada dia eu estou aprendendo com as pessoas. Por mais que, às vezes, a gente toma algumas pauladas, mas a gente toma paulada e dá uma pensadinha, né? Por que a gente está tomando paulada, na verdade? Então, eu fui obrigado a entender o ser humano, mesmo quando ele fazia maldade, né? Porque às vezes eu não entendia por que a minha família não queria ficar comigo, né? Não queria assumir a responsabilidade. Então eu tinha que entender os dois lados. E também não se rebeliar com a situação. Então, voltando na programação neurolinguística, tenho conhecimento também sobre programação, se precisar de alguma coisinha, pode dar um toque, tá? Eu estudo a PNL já desde os meus 18 anos de idade, né? Eu tenho 39. Inclusive, a minha formação de programação neurolinguística é com o cofundador, Richard Bandler, né? Que é o cofundador da programação neurolinguística. Legal, legal. Então, assim, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em me perguntar, pode perguntar, tá bem? Ai, top. Sobre o Edipo aí, ó, lembrando, eu falei que eu sou um canivete suíço, tá? Então, eu tenho bastante conhecimento que eu posso agregar com todos vocês, com cada um de vocês. Sobre o Edipo e a Lucila, eu trabalho com e-commerce também, inclusive, já trabalhei com dropship, tenho bastante conhecimento nessa área. Lucila fala sobre automação na área do e-commerce. É muito positivo que você consegue escalar.
Mas é muito importante também a gente perceber a necessidade, né, das pessoas hoje no comércio eletrônico por conta dos golpes, das coisas que acontecem muito na internet. Então, o que acontecia muito, tá, com meu e-commerce de dropshipping, principalmente de dropshipping? As pessoas, elas compram, elas pagam, mas depois, talvez ela chega para uma outra pessoa e pergunta, né, ela cita, olha, eu comprei tal negócio no site. Aí a outra pessoa fala assim, menina, isso daí não é golpe, não? Aí a pessoa fica toda preocupada. E a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Tentar falar com o site, com o e-mail, com o suporte. Ela quer atenção, ela quer saber se aquele lugar que ela está comprando é realmente verdade, que ela não tomou um golpe, entende? Então a automação, ela é super importante, desde que continue gerando a credibilidade, tá? Uma das coisas que acontecia, inclusive, na questão do dropship é o quê, né? O rastreio, normalmente, ele acontecia, ele era ativo, né? A gente comprava ali no site chinês, ali na AliExpress, e aí depois a gente fazia todo aquele processo de envio, né? Para o comprador, né? Para o nosso cliente, e aí a gente colocava o endereço dele tudo, só que a questão é o seguinte, a gente tinha dois pontos cruciais. Por quê? No Brasil também, algumas pessoas já estão acostumadas com o dropship. Então, acontece muito das pessoas fazer golpe. Como assim fazer golpe? É simples. Ela vai e compra no teu site, né? Acontecia muito. Ela compra no teu site e, em seguida, o que ela faz? Espera um dia, 2 dias, e ela solicita o reembolso. Aí, o que aconteceu? Né? Ou seja, você teve uma boa intenção, você foi lá, recebeu no cartão de crédito, no seu Mercado Livre, no Mercado Pago, o valor, vai lá no outro site terceiro, AliExpress, por exemplo, faz a compra do produto e envia esse produto ao cliente. Só que esse cliente age de má fé. O que acontece? Ele acaba fazendo a devolução, o retorno. Ele recebe o dinheiro de volta. Mas e aí o produto que você comprou lá na China? Quem segura ele? Ô, Não tem como, Leandro, né? me Diga. permite aqui uma intervenção breve. Claro, vai lá, manda bala. É que faltam 2 minutos para a gente terminar, a gente tem que Sério? tomar uma decisão. A gente vai para outra sala para esperar assim você terminar, ou a gente encerra logo? O que vocês acham? Não, Dá fica, para fica à abrir outra vontade. sala. Fica à vontade. Eu caí de paraquedas aqui, eu não sei quando vocês realmente iniciou, mas eu estou aqui para somar com todo mundo. Se vocês quiserem, eu estou aqui. De toda maneira, a Lucila pode me chamar no privado, o Edipo também pode me chamar no privado, e a gente pode continuar em outra Legal. sala, É. como vocês Leandro, quiserem. você consegue encaminhar o seu contato aqui no chat para eu poder Claro, salvar? Porque eu acho que claro. eu ainda não estou nos grupos lá, eu vi no aviso. E eu achei muito interessante o que você falou, porque eu também tenho o site do Drop, né? Só que eu ainda não fui a fundo, assim, já fiz pouquíssimas vendas lá. Graças a Deus eu não tive problema, mas nossa, foi muito válido o seu alerta para poder prestar atenção. Não, tranquilo. E isso daí é só um Muito. detalhe, né? Isso daí é só a ponta do iceberg, né? Mas a gente está aqui para somar, tá Ah, bom? legal. Tá ótimo. Nossa, Legal. adorei participar com vocês aqui. Igualmente. Muito bom. Bom, aí, gente, é isso. Desculpa, Leandro, esse tempo. Não, que isso, não precisa pedir desculpa não, Léo. Porque Não na mete verdade bronca aqui aí. ele encerra e fecha todo mundo e tira todo mundo da sala automaticamente. Mas assim, isso tem um lado positivo porque a gente não sai do tempo, né?